no final, nós teremos ali, eu acho que tem 9 pacotes de orelha de gato, se eu não me engano, é isso? Não tem ninguém para me dar um ok, é isso? É, né? Tem 9 pacotinhos de orelha de gato, que a diaconisa irmã Josi e a diaconisa Ariana fizeram hoje para a cantina. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pensa num trem que tá bom, hein? Tá abençoado demais, hein? Olha, para a glória de Deus. Vamos ler o texto? Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quantas vezes eu já li esse texto, reli esse texto, mas nunca da forma com que eu li essa madrugada. O sábio Salomão, ele, no seu último momento de vida, ele vai escrever Eclesiastes e ele vai expor para nós não só uma verdade bíblica, mas uma verdade de vida, que muitas pessoas têm dificuldade. Iniciar um ciclo e saber quando termina esse ciclo. E quando nós falamos de ciclo da vida, nós temos que entender a concepção da vida. Porque até na concepção da vida, já se iniciou um ciclo. Amém? Uma das coisas que mais me chamam a atenção no livro de Eclesiastes é que ele vai falar, existe tempo para nascer, é um ciclo. Existe tempo para morrer, é um outro ciclo. Existe tempo de chorar, é um ciclo, mas existe tempo de sorrir. A nossa vida, ela é baseada em ciclos. Ciclos se abrem, ciclos se fecham, mas uma coisa que eu entendo é que mesmo com todos esses ciclos da vida, nós já sabemos que tem um ciclo que nunca vai mudar. É aonde nós iremos chegar. E eu quero profetizar que você chegar em lugares extraordinários. Você vai chegar em lugares extraordinários. Esse é um ciclo que está certo, não vai mudar. Esse ciclo é o único que não muda. Sabe por quê? Deus já falou aonde vamos chegar. Deus já conhece o seu fim. Deus já conhece onde você vai chegar. Só que o diabo também sabe. E o diabo vai fazer de tudo para que você não conclua esse ciclo e chegue para poder viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Uma das coisas que ciclos da vida nos trazem é a falta de paz. Principalmente a falta de paz interior. Quem aqui nunca teve um dia carregado? Um dia daqueles que você quis desistir de tudo. Um dia daqueles que você quis parar com tudo, quis chutar o balde do casamento, quis sair da empresa sem dar nenhuma justificativa. Esse é o dia que falta paz interior. É o dia que a paz some. E geralmente, no dia que a paz some, é o dia que nós estamos no teste original de Deus. Porque quando Deus quer abençoar um homem, abençoar uma mulher, Deus vai permitir o diabo testá-los e nos levar a um nível de tensão emocional, espiritual e sentimental terrível. E uma das coisas que mais nós seremos tentados é na paz interior, porque os nossos comportamentos vão refletir a paz que nós temos. Quando nós chegamos na igreja, nós dizemos o quê? A paz, shalom. Mas quantas das vezes nós chegamos na igreja sem paz? Quantas das vezes nós chegamos aqui atribulados, preocupados e perturbados? Paz interior falta dentro de nós. E esse é um ciclo que precisa terminar. Nós não podemos deixar com que nada nos abale. Nós não podemos deixar com que nada nos tire do prumo. Nós não podemos deixar com que nada nos afaste do propósito de Deus. Se eu já sei aonde eu vou chegar, se eu já sei que o meu futuro está determinado por Deus, se eu já sei que Deus me prometeu, e por mais que tenha uma estrada para chegar, eu vou chegar, eu não posso deixar nada me abalar, eu não posso deixar nada me entristecer, eu não posso deixar nada tirar e roubar a minha paz.
Amém? Geralmente, para os casados, o que rouba a paz de um homem casado e de uma mulher casada? Faltar dinheiro. O dinheiro tira a paz de dentro de casa. Sim ou não? O dinheiro, ele rouba a alegria. O dinheiro, ele oscila o temperamento. O dinheiro faz com que a gente desestruture o nosso emocional. Pessoas, quando têm dinheiro, estão bem. Quando não têm dinheiro, estão péssimas. Por quê? O seu Deus é o dinheiro. O coração está no dinheiro. E eu tenho um livro que eu estou lendo, já li uma vez, estou relendo de novo, do Tiago Brunet, que diz: dinheiro é emocional. Mas não é só o dinheiro que é emocional. Muitas outras coisas são emocionais. Dependendo da palavra que nós recebemos, dependendo do gesto que a gente vê, aquilo me traz uma ruptura emocional, aquilo me traz um problema emocional. E consequentemente, o meu dia não será um dia bom, porque o meu dia só vai ser bom se as minhas emoções estiverem boas. Se a minha emoção não estiver boa, o meu dia não será bom. As pessoas ditam os seus movimentos e as suas articulações do dia a dia pelo seu emocional. E o emocional é um ciclo que também precisa ser mudado, porque quando o seu emocional está alterado, consequentemente o seu temperamento vai falar mais alto do que as suas ações e do que as suas atitudes. Então existem ciclos na vida. Quem está comigo, diga amém. Existem ciclos na vida que vão tirar a minha paz, mas também existem ciclos na vida que vão me colocar no lugar certo, na porta certa e no destino certo. Só que para eu viver um ciclo de honra, consequentemente eu terei que passar pela desonra. Só pode experimentar a honra quem viveu a desonra. Só pode, recebe essa palavra, só pode experimentar a honra quem passou pela desonra. Você só tem autoridade naquilo que experimenta. Você só tem autoridade naquilo que crê. Você só tem autoridade naquilo que vive. Se você não está vivendo, Deus não te dá autoridade, porque Deus só me dá autoridade naquilo que eu venço. Deus só me dá autoridade naquilo que eu me comprometo. Então, se você viver um período de desonra, comece a se alegrar hoje, porque o ciclo vai mudar. Tem um tempo de honra chegando. Para quem viveu desonra, Deus dará dupla honra. Estou falando de ciclos. Falta de paz interior é um ciclo. Cumprimento de promessa é um outro ciclo. Só que quando Deus me faz a promessa está condicionada à minha obediência. Quando Deus me faz a promessa está condicionada ao meu comportamento. Quando Deus me faz a promessa está condicionada à minha busca. Muitas pessoas têm uma promessa, mas não buscam, não transformam, não mudam e principalmente continuam vivendo a mesma vida. Estão felizes com a vida que levam, estão felizes com o comportamento que têm, estão felizes com o ciclo de ruína e o ciclo de miséria que estão vivendo. Tem gente que não muda o seu intelecto, não muda a sua mente, não muda o seu comportamento. Sabe por quê? Estão felizes com o ciclo que estão vivendo. Mas eu vim nessa noite, eu tenho uma palavra da parte de Deus. Deus quer te arrancar dessa casa escura. Deus quer te arrancar desse lugar de desonra. Mas para te colocar no lugar de honra, você tem que fazer a sua parte. Deus não vai fazer o que é para você fazer. Deus vai fazer o impossível, mas o possível é você que faz. Diga amém. Estou com uma tosse, já tem dias, está amarrado, Satanás. Ou seja, cumprimento do propósito. Se o propósito de um ciclo for alcançado, pode ser a hora de avançar. Deus só vai me deixar avançar quando eu cumprir o ciclo. Por que tem gente que está remando e não sai do lugar? Não cumpriu o ciclo. Por que tem gente que está tentando e só fica no campo do tentar?
não cumpriu o ciclo. Se você não conseguir cumprir o ciclo que você está enfrentando, você não vai para a nova fase. E se você não vai para a nova fase, significa que aquilo que você está vivenciando não trouxe nenhum tipo de crescimento, não trouxe nenhum tipo de maturidade, não trouxe nenhum tipo de entendimento. Ei, essa palavra que eu estou pregando hoje é para quem quer furar a bolha, é para quem quer sair de dentro de si mesmo para viver uma vida nova. Deus já me prometeu uma vida nova, mas cabe a mim sair de uma vida velha. Deus já me prometeu o extraordinário, mas compete a mim parar de ser medíocre. Deus já me prometeu que eu vou viver algo novo, mas compete a mim abandonar o que é velho. Deus prometeu? Sim. Deus falou? Sim. Mas e a minha parte? Quem sou eu cumprindo o que Deus falou? Quem sou eu me disponibilizando e dizendo, rimene? Rimene significa, eis-me aqui. A Bíblia diz que Deus, Ele olha para o profeta Isaías e disse, não tem ninguém. Cadê aqueles que podem fazer alguma coisa? Isaías disse, eu sou um homem, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros. Mas olha, tem uma coisa, Senhor, eu estou nesse ciclo de podridão tem anos, e eu não aguento mais viver esse ciclo. Mas se não tem ninguém, olha que palavra, se não tem ninguém com a qualidade que o Senhor está procurando, eu sou um candidato. Eu estou cheio de problema, eu estou cheio de pecado, eu estou cheio de podridão, mas eu sou um candidato para mudança. Rimene, eis-me aqui. Meu irmão, entende e receba essa palavra. Deus não está escolhendo você porque você é melhor ou pior. Deus não está escolhendo você por conta das suas qualidades. Deus está escolhendo você por conta das verdades que você tem mostrado. Deus não nos escolhe porque somos especiais. Você é o centro do coração de Deus. Isso é papo furado, irmão. Deus escolhe você porque você entendeu que você precisa ser verdadeiro para que Deus honre. A Bíblia diz, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Sabe por que o fogo não se apaga? Porque o fogo é alimentado. Se o fogo não for alimentado, a oxigenação do ar vai fazer com que o fogo apague. Sabia que tem gente que não se alimenta da palavra de Deus, não se alimenta do louvor, não se alimenta da adoração, não pega a Bíblia durante o dia para ler um versículo, mas está com a caixinha de promessa dentro da bolsa para tirar uma palavra? Deus está falando aqui essa noite, abandona a caixinha de promessa e vem para a palavra do milagre. Ei, a caixinha da promessa não pode fazer nada, mas o Deus que te fez a promessa, abre a porta que tu precisa, te coloca no lugar que tu precisa, Ele te leva onde você não entraria. Ele é Deus. Aleluias, aleluia. Deixa eu tomar uma água, estou esquentando. Vai dar certo hoje, vai dar certo. Olha para quem está do seu lado e diga, quem não veio, perdeu essa palavra. Ei, ciclos. Sabe um ciclo? Um dos ciclos que mais eu tinha dificuldade de sair, o ciclo da falta de crescimento. O ciclo da falta de crescimento. Por quê? Eu leio, capto. A minha mente capta a informação. Eu vejo as pessoas tendo um outro comportamento, eu capto a informação. Convivo com pessoas que falam manso, que falam corretamente, que usam ponto e vírgula. Eu capto a informação, mas por que eu não consigo crescer com a informação dessas pessoas? A informação está chegando para mim errada, ou eu estou tendo uma dificuldade de crescer?
A maioria das pessoas tem dificuldade de crescer em coisas simples. A maioria das pessoas tem dificuldade de crescer em coisas irrisórias. Mas por que tem dificuldade de crescer? Não é pela falta da instrução ou pela falta da informação. É pela falta de comprometimento na busca. É pela falta de comprometimento com a sua própria vida. Jesus, ele olhou para os discípulos e disse assim: sem mim, nada vocês podem fazer. Os discípulos entenderam que tudo aquilo que eles fossem fazer, Jesus precisava estar lá. Porque se Jesus não fosse o centro de tudo aquilo que eles iriam fazer, aquilo já estava fadado a dar errado. Tem gente que entra em negócios e não convida Jesus para entrar no negócio. Tem gente que escolhe um sócio, mas não escolhe Jesus. Tem gente que entra num relacionamento, entra sem perguntar para Jesus. Tem gente que entra numa empresa sem perguntar para Jesus. E os ciclos, eles são interruptos na vida da gente. E quanto menos a gente espera, passou 10 anos, passou 20 anos, passou 30 anos. E nós não fizemos nada. Sabe por quê? Porque não tivemos crescimento emocional, não tivemos crescimento espiritual e não tivemos um crescimento humano, porque todas as pessoas que entram na minha vida, algum tipo de crescimento elas trazem, sendo crescimento bom ou ruim. Tem gente que vai aparecer na minha vida que vai trazer um crescimento péssimo. Tem gente que vai aparecer na minha vida que vai me ensinar a falar errado, que vai me ensinar a me portar de uma forma errônea. Tem gente que vai aparecer na minha vida que vai me ensinar a falar palavrão. Tem gente que vai me aparecer na minha vida como pedra de tropeço. E o diabo sempre vai colocar pessoas na minha vida para me tirar do tempo de crescimento, do tempo de maturidade e principalmente do ciclo. Por que tem gente que está na igreja 20 anos, 10 anos, 30 anos está na igreja? Eu sou crente desde o berço. Tudo bem, o que você mudou? Quem você é? Quem você era 20 anos atrás e quem você é hoje? O que você se comprometeu? Será que você está se escondendo atrás dos seus problemas? Ou você está dizendo para os problemas: você não vai me parar, porque tem um Deus que disse que eu posso vencer os ciclos. Agora, só vence o ciclo quem é corajoso. Diga glória. Só vence o ciclo quem tem coragem. E coragem é uma coisa diferente. Josué capítulo de número 1. Deus olhou para Josué e disse: o meu servo Moisés morreu. Mas antes disso, Deus olha para ele e diz: ser forte e ser corajoso. E são duas coisas distintas. Ser forte é uma coisa, está falando de força física. Ser forte está falando de uma força física bruta, brutal. Isso é ser forte. Ser corajoso é diferente. Quer ver uma coisa? Eu conheço gente que é forte, força bruta, mas não é corajoso. Sabe por quê? Porque coragem vai além de força. Agora, eu conheço gente que é corajoso, mas não é forte, mas é corajoso. Porque força é uma coisa que você pode adquirir com treinamento. É uma coisa que você pode adquirir com hormônios. Força é uma coisa que você pode adquirir na academia. Você pode ter problema, fraqueza nas pernas, treinar pernas e adquirir força nas pernas. Você pode ter problema nos braços, no ombro e adquirir isso treinando numa academia. Agora, coragem, você tem que adquirir desde o berço. Porque coragem é algo que nasce com você. O ímpeto da coragem de querer mudar, de não se conformar com a vida que leva, de não se conformar com o casamento que tem, de não se conformar com a pessoa que você é. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você tivesse feito uma cápsula do tempo há 10 anos atrás, o que você teria escrito para você hoje? O que você teria colocado há 10 anos atrás que você leria hoje, que mudaria a sua vida? Porque infelizmente nós somos sonhadores. E nós sonhamos demais, irmão. E quem sonha demais não executa.
Porque ou você vai sonhar ou você vai executar. Não dá para fazer as duas coisas. Dá para sonhar e partir para o campo da execução. José sonhou. O sonho de José era maravilhoso. Só que José teve que trilhar uma estrada. Ou seja, iniciou-se um ciclo com o sonho de José. Deus falou para ele: eu vou te honrar, vou se dobrar diante de você. É um ciclo. Só que peraí, você vai ter mais alguns ciclos. O primeiro ciclo que eu vou mostrar para você é o ciclo da perseguição. Eu vou ser perseguido por quem? Pelos de fora? Não, você vai ser perseguido pelos de dentro. Aqueles que fizeram uma promessa de te proteger, aqueles que fizeram uma promessa de cuidar de você, aqueles que disseram tamo junto, aqueles que você jogou bolinha de gude, peão, são esses que vão te perseguir. José vivenciou esse ciclo. Só que chegou um período que o ciclo acabou. E agora ele vai para um novo ciclo. Olha para quem está do seu lado e diga: novo ciclo. E o novo ciclo que José vai não é mais o de ser perseguido fisicamente. Agora ele vai ser um administrador, porque o tempo de perseguição gerou maturidade necessária para que quando ele chegasse na casa de Potifar, ele soubesse lidar com todas as pessoas. Porque aquele que cresce financeiramente, espiritualmente e secularmente, aquele que tem um crescimento, ele vai se destacar. E o que vai acontecer? Ele será perseguido. O próprio Deus sabia que a perseguição que ele permitiu gerar sobre a vida de José iria ajudá-lo a ser um bom administrador na casa de Potifar, porque Deus não vai permitir nada que você não vai usar lá na frente. Aleluias. Só que teve uma perseguição que José não conseguiu. Teve um ciclo que ficou interrompido. Por quê? José, um camarada bonito, a mulher de Potifar tenta se aproveitar dele. Porque existem pessoas, irmã Vanessa, que vão aparecer no nosso caminho e vão tentar de todas as formas aproveitar de mim e aproveitar da senhora. Existem os sanguessugas de plantão que vão tentar grudar em nós para se aproveitar daquilo que nós temos de melhor. É por isso, irmã Salete, que nós temos que tomar cuidado com aqueles que se aproximam perto de nós. Não trazem nada, mas querem tirar tudo. Nós temos que tomar o máximo de cuidado com pessoas oportunistas. A mulher de Potifar chega e ela diz: tu é um cara bonito, eu quero você. E José entende e ele foge, mas ela pega algo dele, ela toma a capa dele. E agora, mais uma vez, José vai viver um outro ciclo, o ciclo da prisão, o ciclo do aprisionamento. Quantas pessoas estão aprisionadas emocionalmente? Quantas pessoas estão ligadas sentimentalmente, emocionalmente e financeiramente? Quantas pessoas estão conectadas a alguém que não tem nem o mesmo propósito, alguém que não vive a mesma vida, alguém que não tem o mesmo sonho? E quando você se conecta a pessoas que não estão no mesmo patamar que você, quando você se conecta a pessoas que não estão no mesmo propósito que você, no mesmo pensamento e com o mesmo alvo, é um remando para lá e o outro remando para cá e o barco não sai do lugar. Sabe por quê? Porque é um ciclo interminável de um puxando para cada lado. E uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, diaconisa irmã Josi, é que visão em cima de visão gera divisão. Se eu tenho uma visão e a bispa outra visão, nós vamos ter um conflito. E nós vamos nunca sair desse looping, porque ela quer uma coisa e eu quero outra. Chega um momento da vida que alguém tem que ter maturidade para entender que tem que ceder. Porque para romper ciclos você também precisa ceder. Não dá para ser ruim demais, nem bom demais. Não dá para um gostar demais e o outro gostar de menos. Você já viu relacionamento que um gosta mais e o outro menos? Um é mais grudento e o outro é mais afastado? Você já viu aquele relacionamento que um é carinhoso ao extremo e o outro não gosta de carinho nenhum? Você pode ver que existem conflitos dentro do relacionamento. Por que esses conflitos existem? Porque um ou outro não quer ceder.
E quando a pessoa não quer ceder, é um embate terrível. Eu entendo a importância dos ciclos na nossa vida. Salomão, no capítulo de número 3 de Eclesiastes, ele disse: existe um tempo. Ele está falando dos ciclos. Espera aí, se você está feliz com o ciclo que você está vivendo, saiba que Deus tem um ciclo muito melhor. Se você está feliz com o salário que você está tendo, saiba que Deus tem um salário muito melhor. Só que para eu ganhar um salário melhor, eu vou ter que ler mais, eu vou ter que dormir menos, eu vou ter que conectar com pessoas que estão no mesmo propósito que eu, para que eu venha vivenciar aquilo que Deus já planejou. Eu vou ter que abandonar as minhas crenças, eu vou ter que abandonar o meu entendimento, para que Deus forje em mim a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. O ciclo na sua vida só vai terminar quando você dizer: eu dou um basta hoje. Chega. Mas não é dizer chega e ficar com o coração na mão. Não é dizer chega e ficar pensando, e agora? Não, é tomar um posicionamento. A partir de hoje eu vou ler mais, eu vou estudar mais, eu vou sair da internet. A partir de hoje, esse ciclo que me rondava, que me atrapalhava de crescer como pessoa, de me crescer como servo de Deus, de me crescer como homem, como me crescer como mulher, a partir de hoje esse ciclo está interrompido, porque eu já consigo contemplar a porta que Deus abriu. Mas para eu entrar na porta que Deus abriu, tenho que romper esse ciclo. Não dá para ir para a nova fase da sua vida vivendo essa vida que você vive hoje. Não dá. O apóstolo Paulo, ele disse: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, falava como menino, me portava como menino. E todo menino, ele faz o quê? Meninice. Um menino é um menino, um homem é um homem. É claro que tem homens que se portam como menino, e é claro que tem mulheres que se portam como menina, porque ainda não entenderam o ciclo que estão vivendo. Eu vou falar de um ciclo que é bem interessante, que é o ciclo do nascimento. Como é que começa o ciclo do nascimento? Começa no momento da concepção daquele feto. Sairá o homem da sua casa, a mulher da sua casa, e juntos formarão uma família. O momento que o casal está tendo o seu momento de intimidade, ali começa o ciclo da concepção, aonde Deus, lá de cima, escolhe um homem ou uma mulher que vai nascer para fazer algo extraordinário. E aquele ciclo da concepção, ele começa bem pequenininho, porque Deus não começa ninguém grande. Deus começa tudo pequeno, e Deus começa tudo do início. Até Deus tem um ciclo, e Ele não rompe o ciclo. Então a concepção, ela é gerada dentro da mulher. E eu falei ontem, na visita na casa da Caroline, uma das coisas que mais me chama atenção com Deus é que Deus olhou para a mulher e disse assim: eu vou dividir com você um talento que só eu e você vamos ter, mais ninguém vai ter. Eu vou dividir com você o talento da concepção. Eu vou te dar a oportunidade de conceber alguém igual a mim. A mesma, olha que coisa extraordinária. A mesma qualidade e intensidade que Deus tem de formar alguém, é a mesma qualidade e intensidade que a mulher também tem. Parece que quando eu olho para a mulher, e quando eu vejo uma mulher grávida e vejo esse momento da concepção, é como se o útero da mulher naquele momento fosse o próprio coração de Deus. Porque somente Deus pode gerar alguém dentro dele e não fazendo parte dele. Porque a mulher, ela começa a gerar, o embrião está nela, mas não faz parte dela. Ele está na mulher, mas não faz parte da mulher. É um ser independente. Olha que coisa extraordinária na concepção. E o ciclo da concepção, ele é 9 meses. Uma criança,
que nasce de 8 meses, o próprio médico diz, é prematura. O pulmão não está maduro, é uma criança que não se formou. E crianças que nascem de 8 meses têm mais propenso a ter dificuldades respiratórias. São crianças que terão dificuldades no seu pulmão. São crianças que terão dificuldade no seu cérebro. Por que crianças que nascem de 6 meses não têm essas sequelas? E crianças que nascem de 8 têm? Porque cada mês da gravidez da mulher é um ciclo de crescimento dentro do coração de Deus, que é o útero dela. Ou seja, existe um ciclo de 9 meses. E o corpo da mulher vai se adequando a esse ciclo. Porque quando está perto do ciclo se findar, o corpo da mulher está preparado. Ele está dando os sinais. Está na hora de você sair. O seu ciclo aqui dentro findou, acabou. Eu preciso que você saia. E agora sim vai vir um outro ciclo. O ciclo do nascimento. O ciclo da gravidez é o ciclo que alguns pais acompanham e outros não acompanham. O ciclo das consultas, alguns pais acompanham, outros não acompanham. O ciclo do nascimento, a maioria acompanha. Só que, quando você vai para o ciclo do nascimento, é algo tão extraordinário, que a mãe, ou ela vai fazer um parto normal e o corpo dela planejou tudo isso, para que o parto seja normal, ou seja, ela vai ter as dilatações, né? O corpo dela vai estar preparado para ter uma criança de parto normal. Quando o corpo da mulher não se prepara, a mulher será induzida a ter uma cesárea. Vai cortar algumas camadas da sua barriga para poder tirar a criança. E eu já vi um parto normal e já vi parto cesárea. O parto normal há um esforço sobre-humano da mulher para se manter firme, para que a criança venha ao mundo intacta. O parto cesárea, a mulher tem que fazer um outro esforço. Ela tem que se manter calma para que a sua pressão não caia quando a criança saia. Porque enquanto a criança está dentro do forno, está tudo bem com a mulher, seja no parto normal ou cesárea. Mas quando a criança sai, fica um vazio dentro da mulher. Fica um vazio. E agora essa mãe, essa mulher vai viver um outro ciclo, que são alguns dias sentindo a ausência de algo que estava dentro dela e que não está mais. As mulheres podem me ajudar, eu estou falando certo? Amém? Sim ou não? Ou seja, ciclo da concepção, ciclo do nascimento, só que agora o ciclo vai mudar. A criança foi concebida, a criança nasceu, mas agora ela tem que ir para o ciclo do acompanhamento. Ela não pode fazer nada sozinha, ela precisa tomar banho, ela precisa de cuidados. Ela precisa de cuidados. Dá o banho na temperatura certa, dá a quantidade certa das medicações, dá a quantidade certa. E aqui muita gente se perde. Dar a quantidade certa da fórmula, quando toma fórmula, ou quando é amamentada, tem a quantidade certa. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que desde o momento da concepção, a criança vai passando por várias fases. E quem é que acompanha essas fases? Não é o pai, porque o pai está trabalhando. Quem acompanha essas fases é a mãe. Deus, ele é tão justo, mas tão justo, que ele permite o pai estar presente. E aqui eu quero já falar uma coisa muito importante para você que é filho. Tem gente que acha que o pai foi feito para dar carinho, para mimar, para levar no colo. Irmão, entenda uma coisa: pai é segurança. Você pode ver, o pai pode dar carinho, o pai pode dar atenção, mas o pai é segurança. Pai está aqui para trazer segurança. Pai é provedor, protetor e segurança da família. Sabe o que é um pai? Tudo está dando errado. A pessoa, não, eu tenho meu pai vai dar um jeito. Pode ser um traste, mas é o pai.